Opa, olá meu jovem, minhas jovens, né? E quem vos fala é o professor Berdan, o Berdan Sá, né? Eu hoje vou dar início a algumas resoluções aqui, algumas questões sobre as Olimpíadas da segunda fase de matemática, né? E nós temos que ter bastante atenção, né? Quando nós formos partirmos para resolver essas questões. Muita atenção, porque as questões da segunda etapa, elas têm uns pesos maiores, né? São questões interpretativas, né? Tem muitas questões de lógica, né? E eu gostaria muito que vocês ficassem atentos as resoluções das questões e depois vocês podem ir lá fazer um comentário, entendeu? Do que vocês entenderam, o que deixaram de entender, dar as sugestões para que nós possamos auxiliar da melhor maneira possível, tá? Uma coisa eu vou dizer para vocês, né? A matemática é uma das disciplinas mais fáceis que tem, né? Basta ter o entendimento, basta ter a concentração para que você tenha um bom desempenho, né? Então é uma disciplina, né, que vai lhe ajudar muito no seu dia a dia. Então, hoje, né, aqui nós vamos resolver algumas questões das Olimpíadas. Hoje eu vou começar com uma questão lá da Olimpíada 2019, né, do nível 1, tá? Uma questão super interessante. Vamos fazer uma análise em cima dessa questão e depois ter alguns questionamentos de vocês que eu gostaria que vocês, né, dessem uma boa olhada, né, e curtissem, viu? Curta o nosso link aí, dá uma curtida, né, comente, compartilhe, que é interessante para nós, para que nós possamos crescer e ajudar da melhor maneira possível. Vamos lá, turma? Vamos para a resolução? Questão 1, né? Olimpíada 2019 de Matemática. Antes de iniciar, né? Nós temos uma questão aqui, que especificamente da Olimpíada 2019, eu sempre costumo dizer aos meus alunos e às minhas alunas, meus queridos alunos e alunas, né? E matemática é leitura, ok? Matemática você tem que saber ler para poder interpretar. Muita gente se engana em achar que matemática são números. É muita leitura e bastante leitura mesmo para poder ter interpretação de alguns problemas. Vamos para a questão 1 aqui. Vamos ao que interessa. Questão 1 diz o seguinte. Marcelo lança 5 argolas em um pino de madeira. Uma de cada vez. Quando a argola acerta o pino, ele ganha pontos, conforme a tabela abaixo. Quando a argola não acerta o pino, ele não ganha pontos. A figura mostra 5 lançamentos feitos por Marcelo, em que somente as argolas azuis e verdes acertaram o pino. Observe que a argola verde foi a última lançada, pois ficou sobre as outras. E aí, turma, ele nos traz uma tabela aqui, né? O número de lançamentos, né? O primeiro lançamento, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lançamento. E o número de pontos, né? Que a pessoa, quando faz esse lançamento sobre esses pinos, né? Os pontos que eles fazem, né? De acordo com o lançamento que ele faz. O que que nós temos aqui? Nós temos algumas situações aqui que a gente pode tirar do contexto dentro da leitura do problema que nós apresentou. A primeira é, né, que ele diz aqui o seguinte, né, que quando o Marcelo acerta, ele ganha pontos. Então, bem aqui, ó, acertou o pino, ele vai ganhar pontos. Professor Berdan, quantos pontos? Aí vai depender de qual foi o lançamento que ele fez, né, de qual lançamento que ele acertou esse pino. Aí diz mais o seguinte, conforme a tabela abaixo, quando agora não acerta o pino, ele não ganha pontos. Bem que eu também fiz o destaque. Não acertou, não ganha pontos. Então, 0 pontos, correto? Aí diz, a figura mostra 5 lançamentos feitos por Marcelo em que somente a argola azul e verde acertaram o pino. Observe que, novamente, a argola verde foi a última lançada, pois ficou sobre as outras. De novo, ele traz um outro ponto importante para a gente dentro do texto. Argolas azul e verde acertaram o pino. Então, dos 5 lançamentos que ele fez, né, apenas 2 argolas acertou o pino, que foi a azul e a verde. Ele traz um detalhezinho importante novamente no texto para a gente, que diz o seguinte. Observe que a argola verde foi a última lançada, pois ficou sobre as outras. Aí ele tem aqui, né, essa numeração, esses números de lançamentos aqui, o número de pontos, e o pino, né, justamente com as argolas no que eu lançou. Então vamos para a letra A, vamos ver o que ele está querendo na letra A. Vamos tentar a letra A. Repetir novamente, né, a tabela que estava lá, e de acordo com o lançamento que o Marcelo fez. A letra A diz o seguinte. Quantos pontos Marcelo fez com os 5 lançamentos mostrados na figura acima? Vejam, o que ele trouxe de importante para a gente aqui anteriormente, né? Ele trouxe algo, vou voltar aqui para esse slide anterior, para vocês verem que ele diz bem aqui para a gente, olha, observe que a argola verde foi a última lançada, pois foi sobre as outras. Então, o que nós temos de concreto dentro, né, desse contexto? Que a verde, né, foi o quinto lançamento. Então nós temos aqui, né, que a verde foi o quinto lançamento. Como foi o quinto lançamento, então quantos pontos ele fez? Ele fez 1 ponto no quinto lançamento. Nós estamos numa ordem decrescente, né, porque o que nós temos de concreto? Porque ele tem um monte de argolas lançadas aí,
né? O único dado que ele nos deu foi do quinto lançamento. Então nós temos o total de pontos que foi acertado no alvo, e foi 1 ponto. Logo depois da verde, se vocês observarem, né, nós temos mais abaixo da verde, nós temos uma preta. O que nós podemos dizer então? Que essa preta foi o quê? O meu quarto lançamento. E aí, professor Berdan, ele fez ponto? Não, ele fez 0 pontos, porque ele errou o alvo. Né? Ele só vai fazer ponto, né, à medida que ele acertar o alvo dele. Depois da preta, nós temos que logo abaixo da preta, nós temos uma vermelha. Então nós podemos deduzir que essa vermelha foi o quê? O terceiro lançamento. Então temos um quinto lançamento que ele acertou e fez 1 ponto. Temos um quarto lançamento que ele fez, errou a argola, né, 0 pontos. Temos um terceiro lançamento que foi a vermelha e também 0 pontos, não pontuou. Logo abaixo da vermelha, pela nossa sequência, nós observamos que nós temos uma outra argola no qual ela acertou, né? Então, nós temos aqui que esse lançamento foi qual? O segundo lançamento. Né? O segundo lançamento, lá na nossa tabela, se vocês observarem, ele diz que ele ganha 5 pontos. Ele acertou o alvo, correto? Então, o que nós temos de concreto de acerto do Marcelo? Porque a pergunta é a seguinte: quantos pontos o Marcelo fez com o ciclo de lançamento mostrado na figura? Então, só vai fazer ponto quando ele acertar. Então, para nós, ele acertou o segundo lançamento e o quinto lançamento. E o último lançamento, que é o quinto, que está abaixo da azul, é a amarela. A amarela também ele não fez pontos, então fez 0 pontos. Então, qual a conclusão que nós vamos ter? Né? Que esse, né, o Marcelo, ele acertou o quinto lançamento com 1 ponto e acertou o segundo lançamento com 5 pontos. Professor, isso aí bastava para me ganhar ponto na Olimpíada? Eu digo, olha, matemática você tem que escrever, fazer a leitura e saber, né, fazer uma contextualização daquilo que você, né, organizou, né, para você aí. Então, o que nós concluímos aqui? Você vai colocar da seguinte maneira: acertou a verde mais azul. Então, ele fez 1 ponto com o quinto lançamento, que foi a verde, e fez mais 5 pontos com o lançamento que foi azul. Então, o total de pontos, quanto foi que ele fez? 6 pontos. Tá? Então, a letra A, você contextualiza a questão, né? Vai fazendo a explanação, vai colocando as ordens de acordo com a leitura do problema e vai estruturando a sua questão. Então, o que nós concluímos? Que o Marcelo, com esses 5 lançamentos, ele fez quantos pontos? Ele fez 6 pontos, acertando a verde no quinto lançamento e acertando a azul no segundo lançamento. Então, 1 mais 5 é igual a 6 pontos. Ok, turma? Beleza? Dá uma olhadinha aí depois, verifique qualquer coisa, nos procure que a gente está aqui para auxiliá-los. Vamos para a letra B. Né? A B ele já traz uma outra contextualização para a gente do problema. Vejam que, principalmente nas Olimpíadas de segunda fase de matemática, é um carrossel de questões, né? Uma vai auxiliando a outra. Sempre assim, né? Letra A, depois vai te auxiliar na letra B, que vai te auxiliar na letra C. E outro detalhe, né? Questão de pontuação, escrevam, né? A questão, às vezes, que vale mais pontos é sempre a última letra, tá? É sempre um critério de pontuação que eles fazem. Então, por quê? Porque eles vão entender que você fez uma leitura bem interpretativa, tanto na letra A e na letra B, né? Para depois chegar na C e fazer uma boa solução. Mas vamos lá, vamos entender essa letra C aqui, o que ele diz. Em outros 5 lançamentos, né, Marcelo sorrou um deles e fez 17 pontos. Qual foi o número de lançamentos que ele errou? Ele quer saber... Ele errou um lançamento, ele quer saber qual foi esse lançamento que ele errou, para que ele tenha feito uns 17 pontos. Isso aqui, turma, poderia ser imediato, mas você vai botar imediato 17? Não, você vai primeiro o que? Contextualizar a sua questão. Então nós vamos tentar ver aqui o que nós temos. O que nós temos de concreto? Nós temos o total de pontos que seria feito, né, num lançamento, o número de pontos máximo que ele poderia fazer. Quantos pontos? 20 pontos. Cara bom de algo, ele acertaria 5 lançamentos, faria 20 pontos. 10 no primeiro, mais 5 no segundo, mais 3 no terceiro, mais 4 no primeiro e mais 5, mais 1, desculpa, mais 4, mais 1 no primeiro, no quarto lançamento e mais 1 no quinto lançamento. Então o total de pontos que ele faria aí seria 20 pontos. Mas o que diz o problema? Ele diz o seguinte: ele errou um deles, só fez 17 pontos. Ora, turma, então o que nós podemos, né, concluir aqui? Nós podemos dizer o seguinte: logo temos que, aí que eu falo, escreva, né, fez a leitura e se contextualize o seu problema. Logo temos que o único lançamento no qual ele errou foi o terceiro lançamento, pois valeria 3 pontos. Como o total de pontos que nós já vimos aqui do lado seriam 20 pontos, no caso acertariam todos, temos que, aí eu concluo aqui o quê? Que do total dos 20 pontos ele errou um. Qual foi o 1? Qual foi o lançamento? O terceiro lançamento, que é quanto? 3, 20 menos 3 dá 17. Por isso ele fez 17 pontos. Mas professor, ele não poderia fazer os 17 pontos
de uma outra maneira, porque o aluno às vezes se questiona, né? Será, professor, se ele acertasse o primeiro, o segundo, o terceiro, daria 18 pontos, né? Acertasse o quarto, 19, ele erraria o quinto. Aí você vai ver que 19 menos 1 não dá 17, dá 18. E aqui ele nos afirma que ele fez 17 pontos. Então, turma, dos 20 pontos total, ele só poderia errar um lançamento que for do número de pontos 3. Porque 20 menos 3 dá igual a 17. Ou seja, você simplesmente uma questão bem simples, né? E você contextualiza e responde de uma maneira bem prática. 20 menos 3, 17. Não tem um outro 20 subtraindo o valor para dar 17. Né? Se tu fizesse 20 menos 5, digamos, segundo lançamento, daria 15. Se tu fizesse 20, né, menos 1, que era o quarto lançamento, né, daria o quê? Daria 19. E assim, como ele só errou 1, né, então a única possibilidade de situação possível de acerto, ou seja, do número da questão no qual ele errou, foi o número terceiro lançamento que vale 3 pontos. Então, errando o terceiro lançamento, ele faz quanto? 17 pontos, que é o que ele está querendo que nós façamos. Ok? Vamos entender a letra C aqui. Aí a letra C com uma questão bonita. A matemática é muito linda, né, cara? A disciplina aqui é apaixonante. Olha aqui. Diz o seguinte: a figura abaixo mostra como ficaram outros 5 lançamentos feitos com Marcelo. Se a terceira argola lançada foi a vermelha, qual é a maior pontuação que ele pode ter obtido nesses lançamentos? Turma, aqui a gente pode pensar de duas maneiras. Do que ele acertou e do que ele errou. Vamos partir do princípio do que ele nos dá aqui. A figura abaixo mostra como ficaram outros 5 lançamentos feitos com Marcelo. Se a terceira argola lançada foi a vermelha, olha o dado que ele nos traz aqui importante. A terceira argola lançada foi a vermelha, qual é a maior pontuação que ele pode ter obtido nesses lançamentos? Então vamos partir da terceira argola, tá? Então nós temos que aqui, né? A terceira argola foi a vermelha, foi o terceiro lançamento. Correto? Perfeito. Fora do alvo. 0 pontos. Vamos imaginar assim, não acertou o alvo, não ganha pontos. Logo abaixo da vermelha, né, nós temos o que? A preta. Isso quer dizer que a preta foi lançada antes da vermelha. Porque para a vermelha estar sobre a preta, porque a preta foi lançada antes. Então nós podemos concluir que a preta está embaixo da vermelha. Logo foi o segundo lançamento. Então nós temos um terceiro lançamento. Nós estamos partindo do que é pressuposto que é nos dado no problema. Nós temos um terceiro lançamento, né, e temos logo depois um segundo lançamento que foi a preta. Que foi anterior à vermelha. Logo, também 0 pontos. Aí continuamos indo para cá. A azul foi o primeiro lançamento que deu 2 pontos. Mas, professor, como é que o senhor conclui, né, que a azul foi o primeiro lançamento? Porque vocês imaginem, né, que a verde está acima da azul. Correto? Então, das duas, uma. Se a vermelha foi a terceira, se a preta foi a segunda, né, a azul, a verde está logo abaixo, acima da verde, das duas, uma. Ou a verde, né, é o quarto lançamento, ou a verde é o quinto lançamento. Tá? Então a azul foi o lançamento, foi o primeiro lançamento, desculpa, a verde, né? A azul foi o primeiro lançamento que deu 10 pontos. Então nós concluímos que ele já fez 10 pontos. Até agora ele fez 10 pontos. Depois a gente vê que a verde foi o quarto lançamento. Né? Por que o quarto lançamento? Porque no quarto lançamento que a gente olha lá na tabela lá em cima, se nós formos bem aqui olhar na tabela lá em cima, né, nós vamos ver que o quarto lançamento é 1 ponto. Correto? E logo concluímos que a amarela foi o quinto lançamento. Então o que nós temos de concreto? Qual o total, né? Porque ele pergunta o seguinte: se a terceira argola lançada foi vermelha, qual é a maior pontuação que ele pode ter obtido nesse lançamento? E nós vamos concluir da seguinte maneira. Logo ele obteve o quê? 10 pontos com o primeiro lançamento, né? Que dá 10 pontos, mais 1 ponto com o quarto lançamento que nós dissemos que foi a verde. Olha bem aqui a verde destacada com o quarto lançamento, correto? Verde, quarto lançamento, ok? Então o total de pontos que ele, o maior número de pontos que ele tem aqui é quanto? É 11 pontos, correto? Aí eu trago uma outra situação. Eu contextualizo essa questão de duas maneiras. Vimos que ele fez 11 pontos, né, com acerto. Agora vamos ver pelo erro. Né? O que é que nós temos de concreto? Ele errou a vermelha no terceiro lançamento, perdeu 3 pontos. Né? Errou o segundo lançamento, que valia uns 5 pontos. E errou o quinto lançamento, que valia 1 ponto, que é a amarela. Qual o total de pontos que ele poderia ter feito? Não era 20? Mas como ele errou um que vale 3 pontos, errou uma que vale 5 pontos, e errou uma que vale 1 ponto, então você pega o 20 e faz pelo total das que ele errou. Fica 20 menos 3 dá 17,
17 menos 5 dá 12, 12 menos 1 dá 11 pontos. Ou seja, ou você vai pelo acerto do que ele fez, que é a verde mais azul que dá 10 mais 1 dá 11, ou então você vai pelo que ele errou, né? Que dá 20 menos 3 menos 5 menos 1. Professor Berdão, o que é esse 3, o que é esse 5, o que é esse 1? São os lançamentos. No terceiro lançamento valia 3 pontos, então ele perdeu 3 pontos, ele não acertou, é 0 ponto, correto? Ele não acertou, então errou. Então a gente conclui que ele perdeu, né? O segundo lançamento, que foi, né, a preta, valia 5 pontos, também errou. E o último lançamento, que foi o quinto, também está fora. Vejam que elas estão fora. Então a gente conclui, né, que isso aqui, ele fez conta. O maior número de pontos possível que ele pode fazer aqui nessa situação é quanto? 11 pontos. Ok? Turma, essa aí é a primeira questão. Gostaria que vocês tivessem, né, gostado da questão. Qualquer dúvida nos procure, né? Dá um compartilhe lá, compartilhe nosso link lá. Um joinha lá pra gente, dá um ok, dá um positivo, que é para nós possamos, né, que nós possamos ajudar muito mais colegas aí que estão precisando. Dá uma curtida aí e compartilhe.